Pode começar, Excelência. Muito boa tarde a todas, boa tarde a todos. Havendo a identificação do quórum legal, declaro aberta essa 8ª sessão ordinária e segunda sessão solene do Conselho Superior do Ministério Público no ano de 2023. Em discussão e aprovação, a ata da sessão anterior. Pergunto a todos se estão de acordo. De acordo. Então, aprovada, assim, a unanimidade. Na ordem do dia, temos inicialmente a declaração de vacância do cargo de 13º Procurador de Justiça, em face da aposentadoria do Dr. Raimundo Silvio Dantas Filho, ocorrido no último dia 1º de julho, e o critério a ser deliberado e definido é promoção por merecimento, precedida de remoção por merecimento. Então, inicialmente, havendo a concordância de todos, né, a lógica é a publicação, primeiro, do edital de remoção por merecimento para o 13º cargo de Procurador de Justiça, para, então, ser aberto para promoção. Então, eu submeto a deliberação de todos. Pergunto se todos estão de acordo. Todos. Excelente. Aprovada, assim, a declaração de vacância, bem como o critério para promoção por merecimento, precedida de remoção. E declarada a vaga a cargo do doutor Silvio, que também ocupava uma cadeira nesse órgão colegiado do Conselho Superior, deve ser realizada, né, em função disso, a posse da primeira suplente, a conselheira doutora Darcy Oliveira, como membro titular desse órgão colegiado. Então, dando as boas-vindas, doutora Darcy, desejando um excelente trabalho, né, eu passo a palavra a Felipe para fazer a leitura do termo de posse. Termo de posse de membro do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, realizado em 1º de agosto de 2023. Na 8ª sessão ordinária e segunda sessão solene do Conselho Superior do Ministério Público, realizada em 1º de agosto de 2023, com início às 14 horas, no prédio da Procuradoria-Geral de Justiça, na rua Promotor Manuel Alves Pessoa Neto, número 97, Candelária, nesta capital, de forma virtual perante o Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Norte, tomou posse, como membro do órgão colegiado, a Procuradora de Justiça Darcy de Oliveira, para complementação do mandato de 2 anos, referente ao biênio 2022-2024, em virtude da aposentadoria do conselheiro Raimundo Silvio Dantas Filho, comprometendo-se a bem e fielmente exercer as suas funções. E para constar, foi elaborado o presente termo, que vai devidamente assinado pela empossada. Muito obrigada, Felipe. Ressalto também que, como estamos fazendo a sessão virtual, Felipe fará a coleta, né, da assinatura da doutora Darcy Oliveira, oportunamente, mas fica desde logo a mesma já empossada, devidamente empossada, no cargo de conselheira, e nessa oportunidade, dando as boas-vindas, mais uma vez, desejando a realização de um excelente trabalho, que a doutora Darcy, por muitas vezes, já o faz na condição de suplente perante esse colegiado. Eu também faculto a palavra a algum dos integrantes, a algum dos conselheiros, e também, na sequência, a própria empossada, a doutora Darcy Oliveira. Alguém gostaria de fazer algum registro? Doutor Braz. Bom, já levantou. Boa tarde a todos. Eu aproveito a oportunidade para me manifestar a respeito, né, da posse da nossa colega, nossa brilhante colega e doutora Darcy Oliveira, ciente de que ela engrandecerá muito o colegiado, com todo o seu conhecimento, né, sua capacidade de resolutividade, né. Então, eu saúdo ela e dou as boas-vindas, dizendo, inclusive, né, aproveitando para nos deixar à disposição, certo? Quanto ao que for preciso, né, de uma forma que a gente possa colaborar, se assim ela entender necessário, em algo que possa realmente facilitar, né, ou pelo menos colaborar no desempenho dessas suas funções. Muito obrigada, doutor Braz. Alguém mais gostaria de fazer algum registro? Eu faço minhas as palavras do doutor Braz, né, e do conhecimento de todos, a grande competência da doutora Darcy Oliveira, e contribui demais aqui para a nossa instituição, no conselho, no colégio, na sua procuradoria, nos recursos, de toda a ordem.
Seja bem-vinda, doutora Darcy. Assina embaixo, doutor Herbert. Isso mesmo, doutora Darcy nunca foge à luta, né? Inclusive no núcleo recursal dá uma colaboração também muito importante e primorosa, então nossas palavras realmente são de reforço, doutora Darcy, ao reconhecimento, né, da sua história na instituição e agora como conselheira titular também desse órgão colegiado. Então, seja muito bem-vinda. É uma guerreira. Obrigada, Excelência. Posso falar? Claro. Agradeço aos colegas, os conselheiros do conselho. Estou sempre indo e voltando do conselho, né? Parece que eu estou sempre tomando posse aqui no conselho, mas eu sempre continuo com denodo essas atribuições importantíssimas, muito relevantes do conselho, tanto para a instituição como para a sociedade, e estamos aqui, os procuradores de justiça, todos, sempre juntos, sempre unidos, tanto no conselho como no colégio, para desenvolver essas atribuições. Eu vou continuar aí por 7 meses, e depois Deus sabe quando é que eu vou. Obrigada, Excelência. Obrigada, doutora Darcy. Mais uma vez, felicidades, né, e um trabalho muito profícuo para todos. Damos sequência, após a posse da doutora Darcy, ao item de pauta relacionado à coordenação de promotorias de justiça de Macaíba, né, que houve uma alteração e a indicação dos promotores de justiça indicados na planilha que já foi apresentada anteriormente, para o período de 22 de junho de 2023 a 29 de fevereiro de 2024. Então, titular da terceira promotoria de Macaíba, né, o membro designado para tanto, e como substituto, o titular da quarta, ou membro designado para tal função. Eu submeto, então, já que a informação foi disponibilizada anteriormente a todos, se todos estão de acordo com a indicação, e eu gostaria só de até fazer um complemento, que temos os itens C, D, C relacionado às coordenações de Macaíba, D, coordenações de promotoria de Mossoró, de 1º de julho de 23 a 29 de fevereiro de 24, diante de uma alteração também no quadro, e o item E, coordenação das promotorias de Currais Novos, de 1º de agosto a 29 de fevereiro de 2024. Então, por se tratarem de coordenações e terem sido fornecidas as informações anteriormente, eu gostaria de saber se podemos submeter em bloco e se todos estão de acordo com as indicações formuladas. Com certeza, então, Excelência. Aprovadas, então, as indicações das coordenações e respectivos substitutos à unanimidade. Passamos agora para o edital 06/2023 do Conselho, relacionado à promoção por merecimento persalto para a Promotoria de Justiça de Luiz Gomes, né? Então, nós tivemos na última sessão chancelado a publicação de 6 editais, né? E desses 6 editais, 4 permaneceram sem interessados, que são esses dos itens a seguir: o item F, que é o edital 6 de Luiz Gomes, o item G, de Porto Alegre, também promoção por merecimento, sem interessados, o item H, o edital 010, Marcelino Vieira, também por merecimento, e o item item H, G, Porto Alegre, H, Marcelino Vieira. Antes disso, tivemos Luiz Gomes. Pronto, são esses 3, desculpe, eu me equivoquei. E tivemos, além desses, as promotorias de Jardim de Piranhas e Pendências. Jardim de Piranhas e Pendências nós tivemos interessados, né? Depois de um período sem ninguém se inscrever, houve inscrição para essas 2 promotorias. E essas outras 3 permaneceram sem interessados inscritos. Então, eu pergunto também se poderia ser feito o encaminhamento, né, de votação em bloco, no sentido da publicação de novo edital. Certamente. Então, todos de acordo, aprovados assim, à unanimidade. Seguimos com o item I da nossa pauta, o procedimento de gestão administrativa 2023-2612,
de final 10, 2023-22. Uma autorização para afastamento de curso no exterior, tem por interessado a doutora Juliana Limeira Teixeira e por relator o conselheiro doutor Braz Paulo. Pergunto ao conselheiro se está em mesa, excelência, em caso positivo, concedo a palavra. Está em mesa, senhora presidente. Bem, o relatório e voto disponibilizados, né, na pasta virtual deste conselho, todos têm tomado conhecimento, mas, de qualquer forma, eu posso ler a emenda, se assim entenderem suficiente. Tá. O seguinte. Sim. Emenda, procedimento de gestão administrativa. Pedido de afastamento para frequentar curso de aperfeiçoamento no exterior. Ministrado pela ILEA, em Botsuana, na África. Competência do Conselho Superior do Ministério Público nos termos do artigo 15, inciso 11, da Lei 8.625/93 e artigo 31, inciso 11, da Lei Complementar Estadual número 141/96. Deferimento do pedido de tutela antecipada pela Procuradoria-Geral de Justiça, ad referendo do Conselho Superior do Ministério Público. Atendimento dos requisitos previstos na Resolução número 004/2008 deste Conselho. Voto pelo conhecimento e pela concessão do pedido, referendando a decisão liminar da Procuradoria-Geral de Justiça. Bem, essa é a emenda. Perfeito, doutor Braz. Submeto a discussão, né, e deliberação e faço um registro, como tinha sido informado anteriormente, como o pedido, a própria identificação, né, da possibilidade de participação do curso, o convite, já veio num tempo exíguo que não foi possível ser apreciado o pedido diretamente pelo Conselho, houve esse pedido prévio que, né, enquanto presidente desse órgão colegiado, nós analisamos e fizemos no sentido da autorização, que agora também se materializa no voto do relator. Então, até devido à proximidade com o evento, né, foi necessário antecipar essa autorização. Plenamente justificada. Então, submeto a deliberação de todos de acordo? De acordo, excelência. Então, aprovado assim, a unanimidade. Seguimos com o procedimento de gestão administrativa 2023-0321, de final 104-2333. A proposta relacionada à alteração da resolução 05/2022 do Conselho Superior do Ministério Público, quantitativo de vagas de estagiários. Interessado a Procuradoria-Geral e CEAF, e tem a relatoria do conselheiro doutor Arli Maia. Pergunto se está em mesa, excelência. Está em mesa, excelência. Eu também, igualmente como o doutor Braz fez, eu acho que a própria emenda já resume todo o processo. Então, eu vou ler a emenda. Procedimento de gestão administrativa, proposta de criação e incremento do número de estagiários afetos ao programa de residência nas áreas jurídica e administrativa, atribuição do Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do artigo 95, caput da Lei Complementar Estadual 141/96, adequação ao planejamento estratégico institucional, observância dos limites máximos previstos no artigo 11, inciso 2º da Resolução número 42 do CNMP, adequação orçamentária e financeira. Voto pela aprovação da proposta. Obrigada, doutor Arli. Então, submeto à discussão e à deliberação de todos. É uma proposta que realmente buscou adequar melhor a disponibilidade ao número de estagiários de graduação e de pós-graduação. Então, submeto o voto do relator. Eu vou só complementar. Essa resolução ela estabelece uma nova sistemática da residência. A partir de agora, os residentes eles estarão em treinamento profissional e não como pesquisadores. Isso é de suma importância para a instituição, né? Porque se eles ficarem praticamente em desvio de função. Então, na medida em que esses antigos residentes vão completando o estágio, vão surgindo as vagas na nova sistemática, né? Eu acho isso importante. Isso mesmo. Inclusive, está muito ligado àquela criação de assessoria, né? Em termos gerais, né? E reforço de assessoria. Reforço de assessoria, é isso. Isso mesmo, doutor Arli, obrigada. Submeto, então, a deliberação de todos de acordo.
Então, aprovada a unanimidade. A esse respeito, eu informo também, em breve faremos a divulgação, mas pretendemos realizar uma discussão interna, uma live, mas para trazer informações sobre essa nova sistemática, que sempre gera algumas dúvidas, e vai ser importante para que todos possam se informar sobre essa nova sistemática, como o doutor Arli bem colocou. Dando seguimento com essa aprovação, ao processo extrajudicial de número 0223, 2006 e final 55, 2023, 55. Um recurso administrativo contra a decisão de arquivamento de notícia de fato, da relatoria da conselheira doutora Sayonara Café. Pergunto se está em mesa, conselheira, já concedo a palavra. Excelência, boa tarde a todos. Eu estou com um problema técnico aqui na visualização do meu voto, mas, de qualquer sorte, esse voto foi disponibilizado para os colegas e eu votei pelo não provimento do recurso, mas eu estou impossibilitada de ler a emenda. Então, eu gostaria de colocar a deliberação do colegiado, se seria o caso de eu retirar o processo de pauta, ou se Vossas Excelências, por estar tendo acesso ao voto, né, inclusive previamente, se poderiam me dispensar da leitura da emenda. Apenas eu reiterando que a posição desta conselheira em convocação, substituindo o colega, eu apenas votei pelo não provimento do recurso. Aliás, aqui... Aí na tela, Felipe colocou, foi Felipe? Acho que Felipe compartilhou a tela, doutora Sayonara. Pronto, eu agradeço, Felipe, muito obrigada. Então, está disponível para os conselheiros, é um recurso notícia de fato, decisão de arquivamento, retirada da população em áreas de risco e deslizamento, desmoronamento no município de Parelhas. Ausência de elementos concretos acerca da existência de áreas de risco na região. Em caso, a representação foi endereçada a todas as promotorias de justiça do país de forma genérica e descontextualizada da realidade local. A região está localizada em clima semiárido, de forma que não há notícias concretas da existência de áreas de risco de desmoronamento ou deslizamento de terra. Portanto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso administrativo. É isso. Doutora Naide pediu a palavra. Sim, Excelência. Eu verifiquei que esse processo da doutora Sayonara é semelhante ao meu de letra U, que é o processo de número 0223-2172-0000-100-2023-33. No meu arquivo, eu já salvei como senhor Sérgio versus desmoronamentos e deslizamentos, porque é aquele mesmo senhor que ele faz aquelas denúncias em série, né? E pelos próprios autos, a gente vê que ele mandou para todas as promotorias, né? E na minha emenda, semelhante à da doutora Sayonara, né, tem outros trechos, mas eu destaco denúncia absolutamente vaga, que não indica locais de risco, reclamante recorrente que não conhece o município e os problemas locais, querendo pautar a atuação do órgão ministerial com atuação no Ministério Público. A ausência de justa causa para o procedimento feito, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Gostaria de mencionar um trecho aqui do voto, porque eu acho que isso aí vai ser recorrente. Como ele mandou para todas as promotorias essa questão virá, ele menciona, numa parte do recurso, ele fala assim: por desconhecer os municípios, é que pede a promotoria a tutela do direito. É um dos argumentos. E aí, o segundo argumento, é preciso haver certeza da inexistência de área de risco. Ele não tem a menor ideia de haver uma área de risco, mas ele diz assim, como houve o fato que ensejou tudo isso, ele diz assim, como houve aquelas tragédias em Petrópolis, no Rio de Janeiro,
São Sebastião, em São Paulo, a gente precisa ver no Brasil todo se há áreas de deslizamento. E aí ele resolveu agora pautar a atuação do Ministério Público do Brasil todo, e aí pediu, né, esses e-mails aí para... Fazendo provocações. Eu e a doutora Sayonara já recebemos, né, os processos que vieram da primeira instância. Nesse sentido, eu igualmente, a doutora Sayonara, voto pelo desprovimento do recurso. Doutora Nádia, tem mais um seu aqui, viu? A letra V, ó, que é de encanto. Tem mais um aqui, ó. Não, a letra V é sobre educação, doutora Yádia. Ah, tá. Mas é o mesmo nome. Naquele, né? É aquele mesmo cidadão. O assunto é outro, mas é a mesma pessoa. Ele é o mesmo daquele da integral. Isso. Tá certo. Temos inscritos o doutor Fernando e o doutor José Alves. Eu não sei se algum dos processos também foram distribuídos para os conselheiros, mas o doutor Fernando está inscrito e o doutor José Alves. Não, Excelência, é apenas um esclarecimento, porque nós estamos aqui com a composição do Conselho, nesse momento, maior do que os 11, né? Então, eu acredito que a doutora Sayonara esteja nessa situação aí, me substituindo. Eu tirei férias o mês passado, férias não, licença médica, e eu não sei realmente os processos do período, quem era o suplente convocado. De modo que eu gostaria de saber se eu participo dessa... Eu. Era a doutora... Vamos pedir ajuda a Felipe, que conhece bem todos eu só queria saber para me situar, né? Porque para não ter composição. mais votos do que número de Com integrantes. certeza, doutor Fernando, muito obrigada. E o que é que eu não estou? Excelência, Só isso. procurando. Eu fiquei de Fernando como primeiro suplente, né? Eu peguei uns dias dele. Excelência, nesse caso específico, desse processo de doutora Sayonara, e no outro também, que ela é relatora, em ambos os processos ela recebeu quando estava convocada como suplente de doutora Naide. Então, nesse caso, a doutora Naide é que não vota nesse processo e no outro que ela é relatora do recurso. Os dois recursos. Espero ter esclarecido, Excelência. Perfeito. Não, tá ótimo. A doutora Naide também tem um processo dela de assunto semelhante, mas aí nós votamos os da relatoria da doutora Sayonara, né, já que a doutora, ela está na composição como suplente de doutora Naide. Acho que a gente pode votar os dois, só que eu não voto no da doutora Sayonara. Nem ela Perfeito. vota. Eu ia submeter um e outro, mas ok. Porque é exatamente Então, a mesma coisa. Mas é Vossa Excelência que disse aí, comanda assim. o importante é termos o segmento. Votarmos. Então, submeto, né, os processos da doutora Sayonara e também o da doutora Naide, tem identidade de objeto. Excelência. E pergunto se todos, doutor Zé Alves, desculpe, Excelência, eu já estava inscrito. Em acessar o computador, o notebook aqui do Ministério Público. Não sei o que aconteceu, digita a senha correta e não acessa. Então, estou utilizando aqui, improvisadamente, o computador que eu tenho, mas não é pela rede de velocidade. Então, é o seguinte, em relação a esse doutora Naide, eu concordo com o não provimento do recurso. Entretanto, o fundamento que eu utilizo é um pouco diferente, porque o fato de querer pautar o Ministério Público, eu já me pronunciei sobre isso, eu entendo que qualquer cidadão do Brasil pode apresentar uma demanda ao órgão ministerial. Entretanto, nesse caso, não há uma justificativa, porque não foi apresentado nenhuma situação de risco, inclusive a cidade de São Tomé, não é uma cidade que se conheça por áreas, pelo menos eu não tenho conhecimento de áreas que apresentem risco de desmoronamento. Então, por esse fundamento, porque não existe pelo menos um indício de que há áreas nesse sentido que eu voto, mas não pelo fundamento de que está pautando a atuação do Ministério Público, que eu não concordo. Só isso, Anderson. Perfeito, mas no que diz respeito à conclusão do desprovimento do recurso, acompanha. Concordo, sim. Perfeito, então submeto a deliberação de todos, pergunto se todos estão de acordo. Todos. Então, votando então a unanimidade. No caso, só recapitulando, o item... me ajuda aqui, Felipe, só porque eu fui e voltei na área. E o item K da doutora Sayonara e o item U, que era um processo... O de doutora Naide, não é isso? Sayonara. Exatamente. Então, o item K da doutora Sayonara e o item U da doutora Naide.
No item seguinte, é o item L, número 31.23.28.2, de final 7/9/2022-60, também um recurso contra a decisão de arquivamento de procedimento administrativo, da relatoria da conselheira doutora Sayonara. Pergunto também se está em mesa, excelência. Excelência, o problema é o mesmo. Eu gostaria que Felipe também disponibilizasse para vossas excelências. Porque eu também não estou tendo acesso a... Apresentando. Obrigada, Felipe. Conhecimento. Recurso, promoção de arquivamento, procedimento administrativo de acompanhamento de políticas públicas, apuração de implementação do Plano Municipal de Educação no município de São Francisco do Oeste, ausência de previsão legal de cabimento do recurso nos termos da Resolução 12 de 2018 e regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público. Voto pelo não conhecimento do recurso, excelência. Perfeito, excelência, muito obrigada. Submeto, então, a discussão e a deliberação de todos. Todos de acordo? Todos. Então, aprovado também a unanimidade. Seguimos com o item L, foi retirado de pauta. Não é isso? Aí vamos para o N, de número 0423-2149, de final 53/2022-67, um recurso administrativo contra a decisão de arquivamento de inquérito civil, de relatoria da conselheira doutora Darcy Oliveira. Pergunto se está em mesa, excelência. Está em mesa. O M foi retirado de pauta, não é isso? Isso. Então, estamos no N. Exatamente. Está em mesa, excelência. A palavra. O primeiro é esse aqui. 53/2022. Pronto, da mesma forma, foi disponibilizado a todos, eu vou ler a emenda, se todos concordam. Sim. Recurso administrativo, inconformismo quanto à promoção de arquivamento, suposto exercício da advocacia privada, após posse no cargo de Procurador-Geral do Poder Legislativo de Parnamirim. Improcedência, comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, demonstração de renúncia em diversas ações, documentos acostados que comprovam apenas o nome do senhor no polo da demanda, porém sem comprovação de atuação efetiva nos autos, a ausência de fundamento para a propositura de quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais. O meu voto é pelo conhecimento e desprovimento do recurso administrativo na forma dos artigos 133 da resolução e da resolução 3/2023, aliás, do Conselho Superior do Ministério Público e artigo 44 da resolução 12 de 2018. O voto foi disponibilizado, mas eu posso dizer que a notícia de fato, o recorrente está querendo que o Ministério Público tome providências, alegando ele que o senhor, aqui, o procurador-geral do município lá de Parnamirim, estaria atuando como defensor advocacia privada. Foi verificado nos autos que isso não ocorreu. Desde que ele assumiu lá, que tomou posse, ele se afastou totalmente da advocacia, foi informado tudo, não tem... Consta alguns processos com o nome dele quando ele atuava. Foi nesse sentido que ele recorreu, o senhor Roberval Amaral da Silva. Então, eu vou conhecendo e desenvolvimento do recurso, excelência. Obrigada, excelência. Submeto, então, a discussão e a deliberação de todos de acordo. Aprovada assim a unanimidade. O próximo item de pauta, também de relatoria da conselheira doutora Darcy Oliveira, é o de número 3323-2087, de final 701. 2020-83, recurso administrativo contra a decisão de arquivamento de procedimento administrativo. Pergunto se está em mesa, excelência, conceda a palavra. Está em mesa, excelência. Posso votar. Da mesma forma, né, foi disponibilizado e eu vou ler a emenda. Se alguém quiser alguma informação a mais, inconformismo quanto à promoção de arquivamento, procedimento administrativo instalado para apurar possível situação de risco e violação do direito da idosa, pela continuidade do procedimento administrativo, impossibilidade
inexistência de outras medidas judiciais ou extrajudiciais a serem adotadas. Eu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso administrativo, na forma do artigo 128 e 127 da resolução. Essa aqui é uma senhora, inclusive, eu conheci o recurso dela para ela ter um esclarecimento, porque eu acho que ela deveria legitimidade, porque ela é curatelada. A senhora idosa, é uma senhora idosa, mas aí eu conheci para esclarecer que não tem, porque foi apurado nos autos que aliás, os proventos dela são maiores do que o que ela gasta. Foi tudo feito um relatório social todinho, e ela dizia que o pessoal não estava dando o dinheiro dela, já na curatela, sob curatela, né? Aí eu quase que não conhecia, mas eu disse, mamãe, vou conhecer para ela ver que foi tudo analisado direitinho, o relatório social foi feito, e disse que está tudo, a curadora faz tudo dentro da lei, dentro do estatuto do idoso, tudo, ela é bem idosa, ela. Então, eu estou conhecendo e pelo desprovimento do recurso administrativo, que foi ela que interpôs o recurso, a idosa. Obrigada, doutora Darcy. Doutor Fernando, inscrito. Não, é só para registrar realmente o que a doutora Darcy colocou aí, esse processo interessante. O recurso foi feito manuscrito, inclusive. É uma letra muito bonita, por sinal. Uma carta longa. E dentre as afirmações, ela recebeu um recurso de Bill Gates para aplicar e investir no mercado de ações. Então, foi isso. É só esse registro que eu fiz aí. Quase que eu não conhecia, mas eu quis que ela visse que foi... Está correto. Era uma situação assim que eu nunca tinha, né, visto. Assim. Mas é uma senhora que, aparentemente, ela é bem letrada, que ela escreve muito bem. Agora, né, infelizmente, assim, não está mais, né, tendo a lucidez necessária, né, e aí criou esse tipo de situação. Mas é só esse registro aí. Obrigada, doutor Fernando. Então, aliás, com a relatora não, né, que eu nem voto nesse processo, que a doutora Darcy está me substituindo. Então, com esses esclarecimentos, né, da relatora, submeto à deliberação de todos de acordo. Então, aprovado assim, a unanimidade. O processo de ordem P, também retirado de pauta. Na sequência, o processo extrajudicial de número 0223-2016, de final 29, 2023-25, da relatoria do conselheiro Dr. José Alves, um recurso administrativo contra a decisão de arquivamento de notícia de fato. Pergunto se está em mesa, excelência. Já concedo a palavra. Como eu tive essa dificuldade, eu estou só abrindo aqui. Ou não. Só um minuto, por gentileza. Pronto, excelência. É o 29 de 2023, não é isso? Isso mesmo. Pronto. Então, a emenda é a seguinte: notícia de fato. Objetivo: apurar a inadimplência da Prefeitura de Macau no pagamento da nota fiscal de número tal, aquisição de um eletrocardiógrafo e de um oxímetro pelo Fundo Municipal de Saúde. Recurso administrativo: razões recursais que não justificam a reforma da decisão. O inadimplemento contratual, sem que exista comprovado dolo, não configura ato de improbidade administrativa. Interesse individual disponível não tutelado pelo Ministério Público. E, por essa razão, eu voto pelo não provimento do recurso. Salientando, excelência, que minha posição em relação a recurso administrativo em notícias de fato, mesmo que esteja caracterizado o interesse individual, eu entendo que deve ser apreciado pelo Conselho, porque não houve ainda uma investigação por parte do Ministério Público. É uma situação diferente de um inquérito civil, em que há uma investigação por parte do Ministério Público. Então, nesse caso, houve essa insurgência da parte e o fundamento principal utilizado pela promotora de justiça é o seguinte: os fatos, vou abrir aspas, os fatos narrados na denúncia dizem respeito à cobrança de título executivo extrajudicial decorrente da aquisição de produtos pela municipalidade no ano 2020. Logo, trata-se de direito disponível com caráter patrimonial que pode ser executado junto ao juiz especial da Fazenda Pública desta comarca, pelo noticiante. Então, como eu tenho feito perante o Conselho, eu entendo que a matéria deve ser apreciada, embora se trate de interesse individual. Só isso, Celso. Obrigada, excelência. Coloco, então, submeto, então, a discussão e a deliberação de todos de acordo.
Então, seguindo o relator, aprovado à unanimidade. Doutora Elaine? Pois não, doutora Iádia? O item P, de doutor Fernando, foi retirado de pauta? Foi retirado de pauta, foi. Ah, tá certo, tá bom. Foi retirado de pauta. Seguimos com o item R, de número 0223-2615, de final 104, 2023-73, também de relatoria do conselheiro doutor José Alves, recurso administrativo contra a decisão de arquivamento e notícia de fato. Pergunto também se está em mesa, excelência. Já concedo a palavra. Eu estou tendo dificuldade. Só um minutinho, por favor. Está ouvindo? Eu vou tentar acessar aqui de uma outra forma, porque eu estou tendo essa dificuldade. Mas acho que Felipe poderia disponibilizar, compartilhar a tela, doutor Zé. Na tela. Compartilhar a ementa, todos nós estamos acompanhando todo o material, doutor Zé. Coloque, Felipe, por favor. Aí, ó, pronto. Eu fiz uma diligência, só esclarecendo, anteriormente, porque a Secretaria de Estado de Saúde Pública não tinha sido intimada para oferecer contra-razões. Então, fiz essa diligência e a Secretaria apresentou resposta. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não consegui, não vou olhar com a ajuda de Felipe, porque está dando problema aqui. Bom, notícia de fato objetiva. Apurar suposto negativo de transferência do paciente Luiz Francisco Silvino do Hospital de Extremóis, devido à falta de CPF e cartão do SUS. Recurso administrativo. Razões recursais que não justificam a reforma da decisão. Caso concreto que não atrai a legitimidade da atuação do Ministério Público. A Defensoria Pública já se encontra atuando no caso. O paciente já se encontra em preparo para a cirurgia vascular. Eu já tinha analisado a situação, o Felipe pode até ir baixando um pouco. O paciente, inclusive, não é um paciente idoso, né? A idade dele era 55 anos, né? Que eu tinha visto aqui anteriormente. E o objetivo dele era, na verdade, passar à frente da regulação, né? E não foi feito desta forma. Pode passar um pouco mais, Felipe. E não foi feito desta maneira. E, olha, o objetivo, o motivo do promotor, segundo consta, a própria denunciante informou que buscou a Defensoria Pública. Outra ciência diz que cabe ao Ministério Público propor demandas envolvendo direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, ou mesmo postular em favor do interesse de menores, incapazes ou idosos. E, no presente caso, a demanda encontra sobre a atuação da Defensoria Pública. Ou seja, o promotor de justiça dá a entender que seria um interesse individual. De fato, há imagens, pode ser verificado nos autos, imagens que comprovam que há um problema sério, a erisipela, precisando de tratamento. Mas o paciente se encontra não só assistido, devidamente regulado, como também assistido pela Defensoria Pública. Pode baixar mais, Felipe. Por esse motivo, eu votei pelo não provimento do recurso. Mais algum esclarecimento a gente pode ver por aqui. Não, problema. Obrigada, doutor Zé Alves, obrigada, excelência. Submeto, então, a discussão e a deliberação de todos. Todos seguem na forma apresentada pelo relator. O relator. Então, aprovado, então, a unanimidade. Passamos, assim, para o item S, processo extrajudicial de número 0223-1996, de final 88-2023-90. Relatoria da conselheira doutora Naide Pinheiro, um recurso administrativo contra a decisão de arquivamento de notícia de fato. Pergunto se está em mesa, excelência, e em caso positivo já conceda a palavra. Sim, excelência, eu vou ler a emenda. Recurso interposto em face de arquivamento de notícia de fato, representação que aponta a suposta prática dos crimes de injúria qualificada, difamação e violação de domicílio, questão já judicializada, matéria penal, questão alheia à apreciação deste órgão colegiado, conforme inteligência dos assentos 09 e 011 do Conselho, voto pelo não conhecimento do recurso interposto. Obrigada, excelência. Submeto, então, a deliberação de todos de acordo, seguindo a relatora, aprovado, assim, a unanimidade.
Temos, na sequência, o processo também de relatoria da conselheira doutora Naide Pinheiro, de número 0223, 2055, de final 30, 2023-92, um recurso administrativo contra a decisão de arquivamento de notícia de fato. Também pergunto se está em mesa, excelência. Sim, excelência, eu vou ler a emenda. Promoção de arquivamento, notícia de fato, objetivo de apurar suposto abandono de terreno e lixo a céu aberto, derrubada de muro que deixou entulhos na calçada e atrapalha o passeio público, regularização da situação não demonstrada, imprescindibilidade de maiores averiguações, relevância social da matéria diante da afetação do passeio público, necessidade e procedimento do feito, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. Nesse caso, eu fiz pelo provimento, a promotora, a promotora de Ceará-Mirim, embora tenha argumentado no sentido de, do arquivamento, ela sustentava que era um interesse, que a reclamante era uma vizinha de frente, ela não queria que aquele terreno ficasse feio, daquela forma, sem muro e tal, mas o fato é que quando anexou as fotos que a gente vê, pelas próprias imagens, você vê que o muro foi derrubado e foi derrubado sobre a calçada. Então, o próprio passeio público, ele restou afetado. E tem a lei complementar lá, que trata do Código de Obras do município, que dispõe da obrigação do município do proprietário de manter todos os seus terrenos murados ou cercados, Então, quer dizer, tem regras mínimas aí que foram violadas e o processo realmente não seguiu nem para se exigir, porque eu acho que não cabe à promotoria se atuar como se fosse poder de polícia, mas até para dizer assim, município, olha, tem essa situação, passe a atuar nesse caso, mas nada foi feito e se entendeu apenas que era uma reclamação incabível, porque a vizinha podia ter interesse, mas o fato é que, diante das próprias imagens, dá para ver que o passeio público foi afetado, então, em razão disso, como eu acho que o passeio público é algo muito especial, eu entendo que deve ser provido o recurso. Obrigada, excelência. Doutor José Alves, inscrito. Excelência, eu tive a oportunidade de analisar esse feito que a doutora Naide menciona e estou de pleno acordo com o voto dela. Inclusive, eu estou com a imagem na tela aqui, em que o passeio público está totalmente obstruído pela queda do muro, como a doutora Naide bem mencionou. Então, nós temos inúmeras situações em que, embora uma só pessoa venha a reclamar ao Ministério Público, mas que, de fato, o passeio público não se restringe à utilização de uma única pessoa, Inclusive, regras de acessibilidade também estão sendo violadas. Então, eu concordo plenamente com o voto da doutora Naide, excelência. Obrigada, doutor Zé Alves. Gostaria apenas de acrescentar também, como foi dito pela relatora, que não se trata simplesmente de uma situação em que o Ministério Público deva investigar, deva adotar todo um procedimento investigatório, nesse sentido, mas, ao menos, provocar os órgãos competentes para que atuem no sentido de garantir essa regularidade. Assim, eu entendi e acho que reforça o entendimento que vem sendo dado por esse conselho. Da recomendação também. Da recomendação expedida pela Corregedoria, conjuntamente com a Procuradoria, no sentido de otimizar a atuação do Ministério Público para aquelas situações relevantes, mas que naquelas em que não se justifica uma atuação investigatória, pelo menos levar a conhecimento dos órgãos que têm a atribuição de agir administrativamente nesse sentido, que eu acho que é um caso trazido na situação relatada pela conselheira doutora Naide. Doutora Elaine, só acrescentando nessa linha, eu, inclusive, negritei no voto um trecho dessa possibilidade de ela atribuir, de ela buscar do poder público isso. Eu registrei, por fim, não tendo órgão ministerial sequer diligenciado junto à Prefeitura de Ceará-Mirim para que exercesse o seu poder de polícia, com o fito de que sejam removidos os entulhos, realizada a limpeza do terreno e construídos os muros, consoante dispõe os artigos tais da lei complementar e o Código de Projetos lá de execução, mostra-se necessária a continuidade do feito. Então, eu já dei a deixa para que,
Olha, busca do poder público que exerce o seu poder de polícia, tem um caminho, né? Notifique-se, né, para esse desdobramento. Perfeito. Então, submeto a deliberação de todos, no sentido apontado pela relatora, todos de acordo? De acordo. Então, aprovado a unanimidade, seguindo o voto da relatora. O item U, já analisamos, né? Passamos para o item V, também de relatoria da conselheira da doutora Naide, de número 31.23.2182, de final 75, 2022-71, um recurso administrativo contra a decisão de arquivamento de procedimento administrativo. Então, pergunto se está em mesa, excelência, já concedo a palavra. Sim, excelência, eu lerei a emenda. Procedimento administrativo instaurado para acompanhar a implementação do ensino integral no município de Encanto. Acompanhamento de política pública, hipótese que não possibilita a interposição de recurso. Inteligência do artigo 13 da Resolução 74-CNMP e artigos 8º, 13 e 14 da Resolução 012-2018 CPJ. Voto pelo não conhecimento do recurso. Perfeito. Submeto da doutora ao outro da doutora Sayonara. Sim. Doutor José Alves e doutor Braz, pediram inscrição. Excelência, o meu voto já é conhecido. O meu, doutor Braz e doutor Fernando, né? Não sei se houve alteração com relação ao provimento desse recurso. Mas eu vou ler agora, hoje é dia 1º, né? Isso. Uma notícia que eu li no G1 ontem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, sancionou nesta segunda-feira, 31, ontem, no caso, a lei que cria o programa Escola Integral. A nova lei estabelece medidas como assistência técnica e repasse de recursos a estados e municípios para que o governo federal incentive o aumento de matrículas em tempo integral na educação básica. O Ministério da Educação informou que devem ser liberados 4 bilhões de reais para a criação de 1 milhão de novas matrículas de tempo integral. Em seguida, a meta será alcançada até 3 milhões e 200 mil matrículas até 2026. O projeto aprovado pelo Congresso considera como novas matrículas somente as criadas a partir de janeiro de 2023, nas quais o estudante permanece na escola por pelo menos 7 horas diárias ou 35 horas semanais em 2 turnos. Então, excelência, essa lei agora sancionada no presidente Lula somente reforça a minha posição em relação à matéria, na necessidade de investigação ou acompanhamento, como a gente tem feito aqui, dessa política pública agora reforçada pelo governo federal. Então, eu mantenho a minha posição e agora até mais satisfeito, porque nós temos uma nova diretriz a ser acompanhada. E, como já tenho dito inúmeras vezes, se há algo que o Ministério Público deve atuar, e atuar com toda competência, todo zelo e proficiência, é na área da educação. Então, eu mantenho o meu voto e acrescento, inclusive, essas razões que agora apresento pelo provimento do recurso. Só isso. Obrigada, doutor Zé Alves. Doutor Braz, também inscrito. Eu queria apenas chamar a atenção, porque esse caso aí é diferente dos anteriores, viu, Zé Alves? Porque, inclusive, os anteriores eram uma notícia de fato, um inquérito civil, que era passivo de conhecimento, né, por esse conselho, de um recurso interposto. Nesse caso aí, por se tratar de procedimento administrativo, realmente a hipótese, né, de recurso é apenas aquela, né, de direito individual. É isso, Naide? Pois bem, então, por isso, o não conhecimento. Ninguém está conhecendo da matéria em função disso. Não há previsão, né, normativa em relação, né, a recurso contra essa matéria, ou seja, uma matéria discutida no bojo, né, ou no âmbito, né, de um procedimento administrativo. Então, é essa a diferença. Ninguém aqui está apreciando em provendo ou improvendo, não é isso? Como a gente vinha naquela discussão acalorada, né, e realmente que destacou se eu Zé Alves e Fernando pelo provimento e os demais, né, pelo improvimento. Perfeito, doutor Braz, isso mesmo. Doutor Zé Alves, lamentar. Excelência, eu vi esse detalhe. Inclusive, tecnicamente, a decisão estaria correta, a meu ver, porque, de fato, a previsão e o que nós vínhamos fazendo é em relação à notícia de fato. Entretanto,
a utilização, e eu tenho dito isso em inúmeras ocasiões, de um determinado instrumento jurídico, sem a previsão recursal, que seria o caso, né? Isso, nesse caso, não impede que haja uma conversão para um inquérito civil, para que seja investigado, para que seja feita esse... Até porque a política pública, pelo que eu vi, não está sendo implementada. Então, é necessário que, pelo menos, essa política pública seja implementada. Então, eu vou votar no seguinte sentido, embora não seja, o doutor Braz tem razão, não ter alertado essa questão de não conhecimento, porque a previsão da nossa resolução 012 não caberia, de fato, não caberia. Esse recurso seria um caso de não conhecimento. Mas eu entendo que, pela relevância da matéria, esse procedimento deve ser convertido em inquérito civil, para apurar, para prosseguir. E, se houver o início de implementação dessa política pública, que se acompanhe por um procedimento administrativo, mas que há necessidade de investigação, que há necessidade de implementação dessa política pública, eu não tenho a menor dúvida, sabe? Obrigada, doutor Zé Alves. Doutora Naide. Bem rapidinho, Excelência, só para a gente lembrar que hoje mesmo a gente votou o processo da doutora Sayonara pelo não conhecimento, era justamente a mesma matéria de redação em tempo integral, a mesma coisa, era um procedimento administrativo, a gente votou pelo não conhecimento justamente por ser um recurso em procedimento administrativo e foi a unanimidade. Doutor Zé Alves. Excelência, só esclarecendo. Perdeu a réplica. No momento do voto da doutora Sayonara, eu estava com a dificuldade, não consegui ouvir o voto dela, porque eu estava com a dificuldade técnica, eu estava no computador que eu tenho aqui do primeiro andar, que não é o mesmo aqui, que eu tenho uma ligação direta via cabo Ethernet. Então, eu não consegui identificar e nem acessar o voto dela. Então, por essa razão que eu não me pronunciei naquele caso. Eu só estou mencionando da relevância da matéria para o Ministério Público e um instrumento processual, que é um instrumento processual, o procedimento administrativo. De fato, há uma previsão apenas, no caso de interesses individuais, né, disponíveis, né? Não estou com ele aberto aqui, mas depois eu olho, mas eu entendo que há necessidade de investigação por parte do Ministério Público em relação a essa matéria, sabe? Posso até modificar a posição, se houver, eu não sei se há, não há essa informação, mas me parece que não há nenhuma investigação em curso, né, lá na promotoria. Perfeito, excelente. Doutor Fernando. Excelência, apenas para também registrar aqui minha posição, já que eu sou um dos 3, né, que divergimos contra essa matéria, né, e assim, com relação ao mérito, na verdade não há modificação no nosso entendimento, né, eu acho um equívoco que o Ministério Público abra mão, né, de abraçar essa meta de ensino integral, né, com uma meta institucional mesmo, que isso poderia, né, gerar, né, a longo prazo uma redução sensível na desigualdade social, nos indicadores sociais, na qualidade de vida, enfim, uma série de resultantes, né, que só a educação poderá promover nesse país. Mas o fato aqui é que eu concordo com a relatora, porque se trata de um procedimento que não há essa previsão recursal. E, olhando, de certa forma, as informações prestadas pelo município de Encanto, há uma informação de que eles estão adotando algumas providências, inclusive para este ano, seria 25% dos alunos que estariam, né, do ensino básico, estariam em tempo integral. É o que há, pelo menos, na informação do município. De modo que, se tratando, né, de um PA, e se tratando que esse acompanhamento ele deve ser contínuo das políticas públicas, eu entendo que nada impede de que essas informações elas possam ser novamente buscadas pelo promotor, se efetivamente restou cumprida essa meta que existe no próprio Programa Municipal de Educação, porque ele também está no município de Encanto, há um Programa Municipal de Educação. De modo que, por esse motivo, né, sem entrar no mérito, eu concordo com a conclusão da relatora, não haver essa previsão recursal, né, e que
a própria informação contida no PA indica que já há algum movimento do município no sentido de cumprir essa regra, né? Ainda que de forma atrasada e não de forma completa, de acordo com o prazo legal, mas há uma sinalização dessa possibilidade. E queira dele, né, que a gente, em algum momento, abraça essa uma institucional para, aí sim, compelir todos os municípios a cumprirem uma regra que é uma regra, né, que está estabelecida em lei. Então, só para registrar esse meu posicionamento. Eu voto com a relatora, porque a gente não está entrando no mérito. Perfeito, excelência. Então, diante dos esclarecimentos que foram feitos, submeto à deliberação de todos. Pergunto, já o doutor Zé Alves já deixou claro que não acompanha a relatora, né, nesse aspecto. Excelência. Eu leio, agora consegui acessar, eu estou com dificuldade imensa aqui, hoje está meio complicado aqui, mas eu consegui acessar a resolução, e o artigo 13, que a doutora Naide menciona, 13, que houve alteração em 2019, né? O procedimento administrativo previsto nesses 1, 2 e 4 do artigo 8º deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, né? Sem a necessidade de remessa ao Conselho, apenas comunicando, né? E o artigo 8º, no inciso 3, ele menciona apura fato quem seja tutela de interesses individuais indisponíveis. A gente tem uma interpretação sobre essa matéria e é restritiva, né? Então, eu vou fazer o seguinte, excelência, eu vou modificar a minha posição e vou seguir a posição da relatora, excelência. Vou seguir pelos argumentos que o doutor Braz trouxe, o doutor Fernando e da própria doutora Naide. Mas eu ainda me preocupo bastante com essa questão, todos nós nos preocupamos, não vou dizer que sou eu isoladamente, né? E agora mais com essa informação dessa lei que foi sancionada, a lei federal, né, foi sancionada recentemente. Eu vou seguir esse entendimento, mas continuo com muita preocupação em relação a essa matéria. Então, modifico minha posição, para acompanhar os demais. Obrigada, excelência. Então, nesse sentido, submeto à deliberação de todos, pergunto se todos estão de acordo, os termos apresentados pela relatora. De acordo, excelência. Então, aprovada, assim, a unanimidade. Seguimos com o próximo item de pauta, que é no item W, o início do julgamento dos processos que se encontram em mesa na pauta virtual, referente à promoção de arquivamento ou declínio de atribuição. Iniciamos com os processos de relatoria da conselheira doutora Sayonara, de número 01 a 07, que conta com a revisão da conselheira doutora Carla Amigo. Só conferir aqui os números. Então, pergunto se todos estão em mesa, excelência, se há algum destaque a ser feito. Excelência, todos estão em mesa, do número 1 ao 7, e eu pergunto à revisora se tem alguma questão, porque eu não tenho nenhum destaque a apresentar. Sem destaque, excelência. Obrigada, então, submeter a apreciação. Por não? Desculpa. Pois não, por favor. Com a informação da revisora que não há destaques, bem como da relatoria, submeto a apreciação e deliberação de todos, pergunto se todos aprovam dos termos apresentados pela relatora, com análise da revisora. Sim, excelência. Todos de acordo, então, aprovados à unanimidade. Seguimos com os processos de relatoria da conselheira doutora Daci Oliveira, de número 02... Excelência, pela ordem. Não, só pela ordem, tendo em vista que os meus processos já foram julgados, eu peço licença para me retirar, excelência. Pois não, doutora Sayonara. Obrigada pela participação e pela eu agradeço também pela apresentação dos processos. Então, uma boa Muito obrigada, uma boa tarde para todos. Obrigada. Então, como eu ia dizendo, daremos sequência agora com os processos de relatoria da conselheira doutora Daci Oliveira, de número 08 a 24, e que conta com a revisão da conselheira doutora Naide. Pergunto se todos estão em mesa, e desde logo também gostaria de registrar aqui o processo desse grupo.
de número de ordem 24, é um processo aqui da Procuradoria-Geral de Justiça, de modo que essa presidência fique impedida de votar. Então, eu vou passar a palavra à relatora e à revisora para alguma informação ou dizer se há algum destaque. E na hora da votação, eu peço no caso aqui, doutora Daci Oliveira, para presidir com relação ao último processo. Pronto, então, todos estão em mesa e eu não tenho nenhum destaque, excelência. E a revisão também não tem destaque, excelência. Perfeito, obrigada. Então, eu submeto a análise e deliberação de todos os processos de número 01 a 23, desculpe, 01 não, de número de ordem 08 a 23, todos estão de acordo. Certo. Todos, concedo assim a presidência, peço para que a doutora Daci Oliveira possa ficar na presidência, a fim de... unicamente para o último, né? Isso, o 24. O 24, ela assume a presidência e submeta aos colegas, aos conselheiros, o processo da relação 024. Homologação daqui. Acompanha a relatora, excelência. Acompanha a relatora. Aprovada, excelência. Devolvo a presidência. Já é votada, né? Eu sou ligeira. Ok, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Daci. Seguimos com os processos da relatoria da conselheira doutora Miriam, de número 025 a 034, que tem por revisor o conselheiro doutor Arli Maia. Pergunto se todos estão em mesa, excelência, se há algum destaque. Estão em mesa, todos em mesa e sem nenhum destaque. Sem nenhum destaque, excelência. Obrigada. Doutora Miriam, doutor Arli, submeto então para a deliberação de todos de acordo? Todos. Aprovados à unanimidade, seguindo os termos apresentados pela relatora, com análise do revisor. Passamos, assim, agora aos processos de relatoria do conselheiro doutor Herbert Bezerra, de número 035 a 053, e que contou com a revisão da conselheira doutora Miriam Célia. Pergunto se estão em mesa, excelência, se há algum destaque. Todos em mesa, excelência. Todos em mesa, sem destaque. Sem nenhum destaque, excelência. Então, apresentados os processos e sem destaques, eu submeto à apreciação de todos os conselheiros, todos de acordo. Então, aprovados, então, nos termos analisados pelo relator, com a colaboração da revisora. Passamos agora para os processos de relatoria do doutor Braz Paulo, de número 054 a 089, e que contou com a revisão da conselheira doutora Carla Amico. Pergunto se todos estão em mesa, excelência, se há alguma informação ou destaque adicional. Todos em mesa, excelência. Sem destaque. Sem destaque, excelência. Muito obrigada. Então, informados os processos, eu submeto a apreciação e deliberação dos conselheiros, todos de acordo. Então, aprovados os votos, os encaminhamentos na forma apresentada pelo relator, com análise também da revisora. O item 6 da pauta dos processos virtuais engloba os processos de relatoria do conselheiro Dr. Fernando Vasconcelos, de número 090 a 118, com revisão do conselheiro Dr. Braz Paulo. Pergunto se estão em mesa, excelência. Já temos também a informação que eu gostaria de confirmar, de que o processo de número de ordem 094, ele será retirado de pauta, confere? Excelência. Ontem eu comuniquei, agradeço inclusive a atenção do doutor Braz, meu revisor, que entrou em contato com minha assessoria e comunicou que havia uma inconsistência, na verdade, uma inconsistência mais de ordem material, e eu preferi retirar, para trazer na próxima sessão. E como destaque, na verdade, eu tenho apenas um que eu gostaria de trazer para a deliberação, é um único que eu não homologuei, é o item 93, pauta. Na realidade, é uma notícia de fato,
que o promotor de justiça indeferiu a instauração do procedimento. Doutor Fernando, qual o número de ordem? 93. 93. Isso. 93. O promotor de justiça indeferiu a instauração do procedimento. Foi uma representação formulada anonimamente, né, com bastante detalhes, que falava de que determinados trabalhadores, né, contratados de forma terceirizada, né, pelo município, estariam sendo agidos a pagar, né, entregar parte do seu salário ao chefe, né, uma espécie de rachadinha. E o promotor fez uma investigação inicial e apenas olhou o aspecto formal das contratações e verificou que estavam dentro da legalidade, tinha havido um processo de dispensa de licitação, mas não investigou nada a respeito desse fato aí, que na denúncia anônima trazia o nome da pessoa que seria, né, o chefe e o nome dos contratados que estariam sendo coagidos a fazer esse repasse. Eu baixei em diligência, né, orientando, digamos assim, ou indagando se não teriam sido ouvidos, se teria algum motivo que não teriam sido inquiridos, e o promotor respondeu que não era producente ouvi-los, porque eles não iam, certamente, pela experiência, eles não iam afirmar nada, né? Eu achei que esse fundamento aí não pode prosperar, porque senão a gente não vai escutar testemunha nenhuma mais, nem interrogar ninguém. A gente não pode ter a premonição de identificar o que a testemunha vai dizer, né? Obviamente que a gente sabe que dificilmente, realmente, as testemunhas ou o próprio acusado vai confessar, mas todos os casos de rachadinha que foram descobertos até hoje foi porque exatamente uma das pessoas que pagavam, elas falaram, né? E no caso aqui houve investigação zero, né? Não há elementos para dizer senão que não havia esse processo de cobrança, nem tampouco quanto seria isso, se justificava ou não, era a intervenção do Ministério Público. De modo que eu não homologuei esse arquivamento, né, em razão dessa inexistência, né, dessa necessidade de se ampliar. Na verdade, não precisa de fato, era um PP. A necessidade de se prosseguir com essa investigação, né, para, pelo menos, ouvir essas pessoas, para saber se existia, e há outras formas de descobrir, porque na própria denúncia, o denunciante dizia que esses empregados, no dia que recebiam, sacavam todo o dinheiro na boca do caixa. Ou seja, não é comum você receber seu salário, sacar tudo. Então, até uma quebra de sigilo bancário confirmar ou não, né, esse indício. De modo que, por essa razão, eu estou votando pela não homologação do arquivamento, né, para que se prossiga essa investigação. Então, era esse esclarecimento, na verdade, sobre esse fato, assim, e passo a palavra ao revisor, doutor Braz, que pode se entender, complementar, concordando ou divergindo. Eu acompanho integralmente esse entendimento, Fernando, e realmente endosso todos os seus argumentos. Perfeito, excelências. Então, doutor Zé Alves. Excelência, eu estou lendo um trecho do voto do doutor Fernando, ele reproduz um parágrafo em que um promotor muito conceituado, muito trabalhador, já tive a oportunidade de conversar com ele, e realmente até surpreende esse trecho. Eu vou ler aqui o trecho como está escrito. Data máxima, isso após o doutor Fernando ter pedido esclarecimentos sobre essa situação posta nos autos. Então, o promotor diz o seguinte: data máxima vênia, e com o devido respeito, este subscritor entende que a medida não deveria ser tomada, uma vez que os possíveis denunciados não iriam confessar tal ilícito, forte na experiência corriqueira. Tal medida, com devido respeito, se mostraria tão somente infrutífera e apta a sobrecarregar os trabalhos ministeriais, sendo de pouca valia, razão pela qual não foi adotada, dentro da independência
ministerial que trilhou a investigação. Excelência, eu comungo da preocupação do doutor Fernando, do doutor Braz na revisão, porque nós sabemos que inúmeras situações que se consegue descobrir justamente em termos de colaboração premiada. E o nosso colega que você citou tem muita experiência nessa área, até porque ele já atuou, então tem bastante experiência. E uma investigação, como o doutor Fernando bem mencionou, em que se não investiga, e eu já tive mais de uma oportunidade em relação a essa matéria aqui, em que deixei de homologar justamente por causa da necessidade da investigação e dela não ter ocorrido, não se coaduna com o que se espera de um órgão ministerial. Eu sei que o colega promotor com certeza acha que não seria viável, mas nós temos inúmeras situações em que há viabilidade, sim, porque a matéria não se restringe somente à esfera civil, ela também alcança a esfera penal. Então, eu concordo plenamente com o voto do doutor Fernando, para que, de fato, haja investigação sobre o caso. Perfeito. Muito obrigada, excelência, também pelas considerações. Eu submeto nessa linha a apreciação dos processos relatados por doutor Fernando, com revisão do doutor Braz, para a deliberação de todos de acordo, na forma apresentada, aprovados, assim, à unanimidade. Seguimos com os processos de relatoria do conselheiro doutor José Alves, de número 119 a 149, com revisão do conselheiro doutor Fernando. Pergunto também se os mesmos estão em mesa, se há algum destaque ou informação adicional. Excelência, todos estão em mesa, eu não tenho nenhum destaque. Também, excelência, igualmente, revisei todos sem qualquer destaque. Obrigada. Submeto, assim, a apreciação e deliberação de todos os conselheiros, todos aprovados, seguindo a linha apresentada pelo relator, com análise do revisor, doutor José Alves. Excelência, eu vou aproveitar, já que não tive oportunidade antes, até ia falar, para dizer da satisfação da doutora Dacilda Oliveira, agora integrar o colegiado na condição titular. E eu já tenho dito há bastante tempo que a doutora Dacilda Oliveira, pelos méritos que possui, há muito tempo deveria estar nesse colegiado, nesta condição. Então, parabenizo o órgão colegiado pela aquisição que ora se faz da doutora Dacilda Oliveira como titular. Meu abraço muito grande para ela, é uma das pessoas, eu respeito todos os colegas, mas ela tem um respeito muito grande, muito especial. Então, um abraço grande, doutora Dacilda Oliveira. Obrigada, excelência. Obrigada, doutor Zé Alves. Já também no início fizemos esse acolhimento e essa parabenização carinhosa, doutora Darcy. Então, aprovados todos esses processos, da relatoria do doutor Zé Alves, à unanimidade. Seguimos agora com os processos de relatoria da conselheira doutora Naide Pinheiro, de número 150 a 175, com revisão do conselheiro doutor José Alves. Então, pergunto se estão em mesa, excelência, e se há algum destaque. Em mesa e sem destaque. Sem destaque, excelência, todos revisados. Perfeito. Então, submeto a apreciação e deliberação de todos os conselheiros. Todos se manifestam favoravelmente à análise formulada pela relatoria, com a análise do revisor. Então, aprovados, assim, à unanimidade. Temos agora os processos de relatoria da conselheira doutora Carla Mico, de número 176 a 184, com revisão do conselheiro doutor Herbert. Pergunto se estão em mesa, excelência, se há alguma informação ou destaque adicional. Estão em mesa, excelência, sem destaque. Sem destaque, excelência. Então, com essas informações, submeto também aos conselheiros esses processos, pergunto se todos estão de acordo com a análise realizada e a conclusão. Então, aprovados também, à unanimidade. Excelência. Pois não, doutora Carla. Peço licença para me retirar, porque eu estava substituindo o doutor Silvio. Com a posse da doutora Darcy, acredito que eu não posso nem compor, o conselho. Não pedi antes, porque como meus processos estavam por último, eu tinha revisão do doutor Braz, mas agora eu solicito a permissão para me ausentar.
Pois não, doutora Carla, muito obrigada pela colaboração e disponibilidade de sempre. Boa tarde a todos e bom trabalho. Boa tarde, excelente trabalho. Boa tarde. Então, finalizados os processos da pauta virtual, nós seguimos agora com a parte da ordem administrativa e eu passo a Felipe, nosso secretário especial, a palavra para a leitura do expediente. Excelência, foram recebidas no mês de julho 107 comunicações de arquivamento de procedimentos administrativos. Foram recebidas também no mês de julho 122 comunicações de prorrogação de prazo de inquéritos civis. Recebemos mensagens eletrônicas da 42ª Promotoria de Justiça de Natal e da Procuradoria-Geral de Justiça comunicando arquivamento de processos extrajudiciais. Também recebemos mensagem eletrônica da 1ª Promotoria de Justiça de Currais Novos, comunicando a instauração de procedimento investigatório criminal. E, por fim, recebemos mensagem eletrônica da 3ª Promotoria de Justiça de Ceará-Mirim, comunicando conversão de notícia de fato em inquérito civil, excelência. Nada mais. Muito obrigada, Felipe. Com comunicações dessa presidência, rapidamente, eu gostaria de, mais uma vez, né, trazer a informação e reforçar o convite. Nós faremos a próxima edição do MPRN perto de você nesse mês de agosto, né, que iniciamos hoje, na cidade de Mossoró. Será um período aí de 21 a 24 de agosto, na cidade de Mossoró, com as ações de atendimento, de capacitações na rede municipal e nos municípios que são abrangidos ali nas vizinhanças, na região circunvizinha, e uma atividade que tem se mostrado bem profícua no sentido de garantir informação, orientação e uma maior aproximação com a sociedade sobre esse viés da concretização de políticas públicas. Então, renovar aqui a informação e o convite a todos. Da nossa parte, eram só esse o informe principal. E eu passo a palavra à doutora Iádia, corregedora-geral, para seus informes. Obrigada, doutora Elaine. Tenho três informes, né? Mas antes eu gostaria de lembrar e que a gente parabenizasse o nosso querido secretário Felipe, que ontem estava de aniversário. Olha aí, Felipe, passou batido por todos nós. Não poderia, doutora Iádia, agora fazendo esse justo registro. Então, eu queria parabenizar Felipe por tudo, parabéns. É uma pessoa muito especial para a gente, eu tenho certeza, né? Que é uma pessoa muito querida, é uma pessoa muito capaz, uma pessoa sempre pronta ali para nos ajudar. É uma pessoa do bem. Então, eu queria desejar tudo de bom, muita saúde, muita paz, muitas felicidades, e que todos se acostassem esse voto de felicitações a Felipe. Com certeza, com certeza, né? Já submetido aqui a todos, e tenho certeza que todos desejam subscrever até essa proposta, ela é conjunta do colegiado, doutora Iádia, se assim permitir. Isso sim, com certeza. Porque com certeza, Felipe é queridíssimo. Querido não só pela competência, pela pessoa competente, mas... Ainda bem que você trouxe. Foi, lembrei. Eu disse, ninguém falou nada no grupo lá, eu disse, não, amanhã nos aguarde aqui, que nós vamos fazer um registro especial para ele aqui, ao vivo e a cores. Mais do que merecido. Veja no mês de julho. Mais do que merecido, Felipe. Não só pela sua competência, pelo convívio profissional, né, que temos com você, mas especialmente pela pessoa, assim, sempre prestativa, tranquila, né, que procura nos trazer todas as informações que nós precisamos e sempre com esse sorriso no rosto, como você demonstra aí no acolhimento dessa proposta. Obrigado, excelência. Pois é, Felipe, isso é a questão. É difícil unanimidade, viu? E você alcançou, Felipe. Isso o primeiro registro, né, de inserção, formação o primeiro registro. Vai ficar marcado para sempre no meu coração. Parabéns. Parabéns. Quase cantando parabéns. Nem parece, é um menino. Muito merecido. Muito merecido. Tá com cara.
eu gostaria de fazer 2 registros, então, né, feito a lembrança do aniversário de Felipe, que estamos reiniciando mais um ciclo da nossa sala de acompanhamento virtual, né, a SAV, que a gente tira os parâmetros a cada 3 meses, né, fizemos em março e agora estamos retomando, e tivemos uma redução de mais de 15% nos registros de atraso de impulsionamento, sendo que nós tivemos mais de 100 elogios aos colegas, e só temos para abrir um procedimento de fiscalização e acompanhamento de 24 unidades que nós vamos fazer, e nós verificamos que a maioria tem um impacto do aumento de número de inquéritos remetidos ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Então, o número de inquéritos que deu esse impacto aí nesse atraso de impulsionamento. E os juízes, o Poder Judiciário tem dado 5 dias, por exemplo, para que os colegas se manifestem, quando nós temos, quando não há réu preso, 15, né? No mínimo 15. Então, tem sido exíguo o prazo, a quantidade muito grande de inquéritos policiais emitidos ao Ministério Público, e eu só tenho a parabenizar, porque dos antigos CFs que nós temos em aberto, em ativos, nós só temos 3. De todos os ciclos, desde que nós iniciamos, ainda temos 3 que estão sendo acompanhados, os demais já foram todos arquivados, então, eu louvo e reconheço aí todo o esforço que os colegas têm feito para que a gente possa ter, então, esse impulsionamento mais célere de todos os procedimentos, sejam eles judiciais ou extrajudiciais. Também gostaria de dizer que, a partir de amanhã, estaremos rumando, né, para o Alto Oeste, teremos mais uma audiência pública essa semana, nós amanhã estaremos indo para Porto Alegre e depois para Martins, e ficaremos lá até sexta-feira, quando, por ocasião da nossa audiência pública, englobando diversas cidades, mas eu vou destacar aqui as comarcas de Martins, Pau dos Ferros, Alexandria, Marcelino Vieira, Luiz Gomes, São Miguel, Porto Alegre, o Marizal, Almino Afonso e Patu, né? E contaremos, inclusive, com a presença, já tínhamos combinado com o Silvio, doutor Silvio, que vai falar sobre o diálogo entre o Ministério Público e a comunidade como estratégia para a promoção dos interesses sociais relevantes. Então, doutor Silvio estará lá conosco, e ao final ainda de agosto, vamos rumar para mais longe ainda, vamos para Apodi, estaremos em Caraúbas e Apodi no final de agosto, depois, por ocasião da nossa sessão do colégio, eu trarei mais informações sobre então, essa audiência pública, como foi de Martins, e vou falar um pouco sobre Apodi. São todos convidados também, né? Como a doutora Elaine disse, é muito importante essa presença de todos os colegas, dos conselheiros, dos procuradores também, fazendo parte aí, conversando, e a gente possa sentir lá de perto, né, doutora Elaine, como é importante esse contato com a sociedade, com os colegas locais, falando lá sobre os seus problemas, sobre as suas diretrizes, sobre os seus planejamentos. Então, é muito importante esse contato aí com a sociedade. O doutor Herbert já participou, e eu conto com os outros, né, com os outros colegas aqui também, para que possam dar sua colaboração e participarem lá conosco dessas audiências públicas regionais, tá? Então, é um prazer aí, fica aqui, estendi também o convite a todos. Eram essas informações, doutora Elaine. Muito obrigada, doutora Iádia. Seguimos ainda com as comunicações, né, agora dos conselheiros. Pergunto se há algum interesse de comunicações, se gostariam de fazê-lo. Posso chamar uninominalmente cada um, já que temos o doutor Fernando, o doutor Herbert. Né? No caso, doutor Arli, doutora Darcy Oliveira,
doutora Miriam, doutor Herbert. Eu não tenho comunicação. Pronto, eu chamei só para a gente seguir a ordem, doutor Herbert, agora. Bom, também me acostar veladamente a todos os elogios a Felipe, né? Essa pessoa maravilhosa, de competência, de educação, excelente no controle, né, dos nossos trabalhos aqui no Conselho. E parabenizar a doutora Elaine e toda a sua equipe que organizou o congresso, né? Muito bom, um momento de interação com os colegas, né? Eu vi que estava a turma em peso aqui de Mossoró, da região oeste. Conseguiram trazer até a doutora Ana Ximenes, foi um evento fantástico. Também só registrar, informar que eu participei de uma reunião com o promotor Sérgio Sena, que preside o inquérito sobre autismo, né, o atendimento de plano de saúde por autismo, e nós tivemos uma reunião na Unimed com o corpo técnico da Unimed, advogados, teve a presença da representante do CAOP, doutor Ivelusca, o doutor Sérgio Sena, a assessoria dele, e bem proveitosa. E hoje também foi a manhã toda com a reunião com uma clínica que presta serviço aos planos de saúde e trabalha com esse método ABA, né, que é objeto do inquérito civil, uma reunião que terminou mais de 12 horas da manhã, né? Também bem proveitosa, e render aí as homenagens à Corregedoria, que vai fazer, com certeza, um trabalho brilhante. Infelizmente, não dá para a gente ir lá ouvir o doutor Silvio, né, que é um show para palestra, é um nome nacional na área da educação, e tudo que ele se mete dá certo, né? Todo o trabalho dele é fantástico, já o conheço de longas datas, e desejar muito sucesso à Corregedoria, a doutora Iade, a doutora Miriam Charles, e tragam boas notícias lá da região. Tudo de bom a todos. Eram essas informações. Muito obrigada, doutor Herbert. Seguimos, doutor Braz, a doutora Carla estava como suplente, já se ausentou. Doutor Fernando. Excelência, apenas para também registrar os parabéns à doutora Daci, né, já que invertido, eu não me acostumei ainda com o nosso novo regimento interno, né, ficou para o final da administrativa, e apenas para parabenizá-la, né, dizer que ela é muito bem-vinda, a experiência dela certamente vai agregar muito valor, sobretudo a objetividade dela, né, a doutora Daci, para mim, tem duas qualidades que poucos têm. Uma é a objetividade e a outra é a disposição para trabalhar, né, conheço poucas pessoas que têm a força de trabalho que a doutora Daci tem. Realmente é digno de todos os elogios, e aqui nesse colegiado, certamente, pela história que ela tem na instituição, vai agregar muito valor. Então, seja muito bem-vinda, e de minha parte, meus parabéns e sucesso aí nesse mandato que está assumindo agora, né? E também, poderia deixar de reforçar já a boa lembrança de doutor Iádia com relação a Felipe, né? Que é uma pessoa também admirada aqui por todos nós, profissionalmente, né, não tem nem o que dizer, mas também pessoalmente, né, é uma pessoa prestativa, uma pessoa que está sempre ali quando a gente precisa, uma pessoa que parece que não dorme, né, porque a gente manda uma mensagem para ele e a qualquer hora do dia ou da noite ele está ali respondendo. Então, assim, é uma pessoa que merece, né, todos os elogios que possam, né, e também a nossa gratidão. Então, Felipe, que esse novo ano aí iniciou-se para você ontem, né, seja repleto aí de muita coisa boa, sobretudo muita saúde, né, muita paz, e que você possa ainda nos brindar com o seu convívio aqui por muito tempo. Tá? Então, parabéns, felicidades. Obrigado, excelência. Obrigada, doutor Fernando. Seguimos agora, doutor José Alves. Excelência, eu tive dificuldade no início, em que a doutora Daci de Oliveira tomou posse, mas eu já tive a oportunidade, quando estava em julgamento do meu processo,
de mencionar a importância dela para o Conselho. O doutor Fernando reforçou, mostrando essa capacidade de trabalho, a objetividade, e eu quero apenas que fique registrada a minha fala anterior nessa oportunidade, já que não pude fazer no momento da posse. Sabe? E também, os parabéns a Felipe, não é à toa que eu considero o 12º conselheiro, né, o nosso conselheiro honorário, né, do nosso Conselho Superior, né, pela capacidade que ele tem de trabalho, pela gentileza que ele sempre faz, pela competência e pelo zelo com que se abre. O doutor Fernando mencionou uma característica também, eu já tive a oportunidade de mandar algumas para ele um pouco mais tarde, e ele estava a postos para responder. Então, registro também, mais uma vez, essa saudação muito bem lembrada pela doutora Yaida. Só isso. Muito obrigada, doutor Zé Alves. E, na sequência, também, doutora Naide. Só para registrar os parabéns à doutora Darcy, que é isso tudo mesmo aí que os colegas já mencionaram, muita objetividade, trabalho, precisão, ela não tem enrolação com ela faz, ela chega, faz, acontece, faz acontecer, né? Ela pega a situação que for, ela pega pilha de processo, pega acúmulo e resolve, né? Então, a doutora Darcy é um exemplo para todos nós, exemplo realmente de muita coragem, de muito trabalho. E aí, a Felipe, só desejar muita luz, Felipe, muitas bênçãos para você, você realmente merece tudo de bom, merece toda a nossa consideração, nosso respeito, porque você é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa totalmente do bem, que nos trata não só com respeito, mas com carinho. A forma como você realiza o seu trabalho é digno de muita admiração, e eu quero registrar essa admiração. Perfeito, doutora Naide, muito obrigada. A doutora Miriam também pediu a palavra. Está sem áudio, doutora Miriam. Reiterar, né, os votos de boas-vindas para a doutora Darcy. Na verdade, ela não está regressando, ela nunca deixou de ser conselheira, né? Ela está sempre aqui, eu vou titular o suplente, esse lugar é dela, e a gente sabe como ela é importante a participação dela, né, em todo o Ministério Público. Então, muito, muito bem, ainda mais você que você nem sai, você está sempre aqui, assim. E para Felipe, os votos de parabéns, Felipe, e desejar tudo de bom. Você realmente é um servidor exemplar, né? Uma pessoa que vive, que veste a camisa do Ministério Público mesmo, até às vezes até em vida pessoal. Eu sei que Felipe, acho que até reclama um pouco do seu filhote, mas você realmente é uma pessoa iluminada, e espero que o ano seja muito abençoado. Muitas bênçãos para você, esse novo ciclo. Muito obrigada, doutora Miriam. Doutor Braz, pediu também inscrição. Como eu já registrei, né, meu ânimo de acolhimento à doutora Darcy Oliveira, agora como, né, conselheira titular desse colegiado, eu quero me associar às felicitações a Felipe, para deixar registrado também o meu reconhecimento pelo seu desvelo, sua clarividência no exercício de suas funções. Realmente, a gente se sente bem amparado, bem assessorado, entendeu? Quando a gente sabe que tem, né, um funcionário, um servidor assim, com esse envolvimento, com esse comprometimento assim, tão exemplar, de forma que aqui fica meu registro, no meu reconhecimento por tudo isso, Felipe. Muito obrigada, doutor Braz. Doutora Darcy Oliveira. Excelência, eu não tenho nenhuma comunicação, eu quero registrar os meus agradecimentos pelas palavras a elogiar, tanto elogio que fica até encabulado, eu não tenho costume de ser elogiada. Agradeço muito a todos os colegas que se manifestaram a respeito da minha, e realmente eu
sempre atuei nesses tantos anos que eu estou no Ministério Público, condenou da objetividade e o final, a resolutividade de cada situação que eu pego. Aí também eu quero registrar os parabéns, claro, a Felipe, que são bem merecidos, uma pessoa de alta responsabilidade, de eficiência, a unanimidade, nem precisa falar. São só esses registros, Excelência. Obrigada a todos os colegas conselheiros. Muito obrigada, doutora Darcy. Acho que hoje temos 2 motivos, né, para comemorar, tanto a acolhida e chegada da doutora Darcy, e também o natalício de Felipe, né, tão celebrado pelo reconhecimento das qualidades de ambos. Então, acho que é com esse clima de celebração que, não havendo outros assuntos, né, nós damos por encerrada a nossa sessão, renovando aí votos de muita saúde, de muitas bênçãos, de um período muito profícuo para Felipe, no seu novo ciclo natalício, e para a doutora Darcy, no seu novo ciclo à frente de mais um mandato de conselheira. Então, uma excelente tarde a todos, muito obrigada, e excelente continuidade nos nossos trabalhos. Boa tarde a todos, obrigada. Boa tarde. Boa tarde, boa semana a todos. Boa tarde. Até a próxima.